Bom, aí eu vou falar algo que acontece no começo do filme, que é quando ele vai comentar o bate-sinal. Que ele diz no começo do filme que ele não pode estar em todos os lugares, mas que o bate-sinal, o sinal que a polícia bota no céu, é o sinal que faz com que as pessoas saibam que ele pode estar ali e dali temam, ali, né, tenham medo do Batman. Isso aí, quando eu vi, me lembrou, assim, de cara, a ideia de Foucault, do filósofo Michel Foucault, a ideia do panóptico. A ideia do panóptico é a ideia de que basta que você sinta-se vigiado para que você evite fazer alguma coisa errada. Basta que você saiba que você pode, porventura, não que você esteja de fato sendo vigiado, mas o fato de você poder estar sendo vigiado. E essa é a ideia de panóptico, de que Foucault falava, é a ideia que o Bruce Wayne usa, que o Batman usa. Eu vou botar o bate-sinal no céu, isso aí já é meio caminho andado, já é meio trabalho para mim, já é meio trabalho feito. Olha, eu vejo que na própria arquitetura lá do Asilo Arkham, quando aparece no final, aquela ceninha que botaram lá do Coringa e tal, e eu achei até é bom cortarem a cena que o Coringa de fato aparece, você vê que tem uma arquitetura meio panóptica ali, né? Você tem a cela do Charada junto com a cela do Coringa, e você vê que é tipo um círculo, né? E no meio você vê um guardinha ali, numa cabine meio que de controle. Ah, não tinha reparado isso. Também está presente ali essa ideia de vigilância total. Mas falando do bate-sinal, ele começa o filme falando sobre isso, né? Agora nós temos um sinal, como você bem colocou, e assim, o medo, ele é muito eficiente. Eu queria puxar um pensador, a gente poderia trazer, que é o Maquiavel, porque assim, Maquiavel ele vai tratar a ideia de que entre o afeto, o carinho, o amor e o medo, o temor e o ódio, as forças de temor, medo, ódio, elas são muito mais gregárias do que o amor e o afeto. Olha que loucura isso. Né? Se você pensar, sei lá, em Jesus Cristo, se você pensar em eventos históricos e tal, até pensar em Brasil, a ideia do político messiânico e tudo mais, se entende até hoje na política, né? E a gente está tratando disso como pano de fundo lá em Gotham, a eleição para prefeito e tudo mais, o poder está ali no meio, né? O Batman entende também isso, né? Que o medo, que o temor, que a raiva e etc. é uma força muito mais poderosa do que o afeto e a gentileza. E remonta a frase de Chavão, de Maquiavel, entre ser amado e temido, é melhor ser temido, porque o horror, o medo é uma força muito mais gregária. Então você tem no fascismo, você tem no nazismo, em todos os totalitarismos, sempre a ideia do inimigo interno, do inimigo externo. Então o Batman, ao se utilizar disso, né, de não saber em que local das trevas ele vai surgir, ele de alguma forma faz o que vai ser punido, né, o transgressor, se auto-reprimir. Isso é a ideia fundamental que você acabou de dizer em Foucault. Né? Ele vai se auto-vigiar, ele vai se auto-censurar. Remonta aí, eventualmente, a Sartre. O inferno são os outros, porque o tempo inteiro eu posso estar sendo visto pelo outro. Trocando de roupa em casa, eu posso estar nu com a janela aberta, e o medo de ser visto pelo outro pelado no apartamento faz eu ter certo... ser mais recatado, ou ter certo pudor, e etc. Então o medo é uma força muito gregária em termos políticos, no sentido de Estado, e serve também para uma figura de um justiceiro, que é o Batman. E aí tem um efeito colateral, que é criar charadas, criar pseudo-Batmans, criar justiceiros, ou cidadãos de bem que vão pegar suas armas e vão sair às ruas e resolver o problema e ajudar o Estado junto e tudo mais e tal. Por quê? Porque o medo é uma força muito mais ligada. O medo do comunismo, o medo da volta de um partido, o medo da volta de uma ideia e tal, é muito poderoso. O medo é muito mais poderoso do que o afeto. Tanto é assim, para fechar minha fala, que Adão e Eva foram lá e pegaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Jesus, ou melhor, no caso Deus, foi gentil. Olha só, tá lá. Pega não, recomendo. Se ele fosse o Deus do Antigo Testamento, amigo, nem tinha situação. Mas enfim, isso é uma outra história. Aproveitando então, Iribarne, essa ideia que você trouxe do medo com o fascismo e outras coisas, fazer uma provocação aqui. Eu falei no começo que o Batman é o meu herói preferido, e é o meu herói preferido mesmo.
Mas quando a gente fala que é o herói preferido, não é aquele modelo de comportamento para ninguém, né? Porque o Batman não é modelo para ninguém seguir. Inclusive, o Batman flerta muitas vezes com o fascismo. O Frank Miller, que foi o sujeito que escreveu bastante os quadrinhos do Batman, depois do 11 de setembro, assim, deu uma fascistada legal. Inclusive, quis fazer um Batman completamente fascista depois do 11 de setembro, não conseguiu, fez um personagem parecido. Mas tem muitas histórias do Batman que ele tá ali meio fascista mesmo. Inclusive a mais famosa de todas, que é a trilogia do Christopher Nolan. E aí eu vou lembrar da cena em que o Batman acha por bem hackear o celular de todas as pessoas, né? Ou seja, ele invade a liberdade de todas as pessoas pela justificativa, é claro, de manter a ordem social. Isso é muito Maquiavel, né? O que é que você achou? O que é que você acha desse Batman próximo do fascismo? Cara, eu tenho certa dificuldade, como é que eu posso dizer, de abordar e tratar o tema do fascismo, porque ele está muito popularizado e vulgarizado. E eu fico com receio, no caso do Batman, eu vejo ele como um rico filho da puta, entendeu? Sabe assim, ele é um rico filho da puta que tem dinheiro e tem poder e pode fazer o que faz. Então ele é tipo um Jeff Bezos, ele é tipo um Elon Musk, ele é tipo, né, um Zuckerberg. Eu não sei se, por exemplo, quando o Zuckerberg, o Facebook, o Instagram manipula e de forma consciente ou não eleições e ajuda eventualmente partidos ou sujeitos fascistas e fascistoides, se ele está sendo fascista, se ele está só sendo capitalista. Sabe assim? Pensando assim, onde é que está a questão. Para mim, para o Batman, naquele momento ali, eu penso assim que ele tá, de alguma forma, ele perdeu. Mostra ali que é um cara que perdeu o controle, não tem mais para onde ir, tá encurralado, e ele entra nessa pegada de você ser um herói ou um anti-herói que pode ser criticado por suas ações ali. Tanto é que eu acho que ele vai ser só redimido lá no final, quando pega a bomba e tudo mais, falando do Nolan, entendeu? Eu queria só fazer um adendo sobre o lance do capitalismo que você trouxe, né? Você falou o lance do Jeff Bezos ou do Zuckerberg e tal. O capitalismo de vigilância, né, das humanas. Se são só capitalistas ou se são fascistas, mas eu acho que o ponto não é nenhuma dúvida o que são, se são capitalistas ou fascistas, mas que mostra justamente a ligação de uma coisa com a outra. Que as coisas, que o capitalismo e o fascismo não são tão distintas quanto parecem que são. Mas estava falando, e deu uma travada aqui, mas estava comentando algo que eu acho muito interessante também, que é o lance da cidade, né? Esse terreno de Gotham que propicia que exista o Batman. Sim, eu acho assim que é um cenário para essa teatralidade. Não haveria esses personagens, tal qual o Batman e tantos outros, se você não tivesse um meio tão, talvez até hobbesiano. Pegando aí um pouco Maquiavel com Hobbes, é uma ideia de todo mundo ali tá para se devorar, todo mundo ali, um é lobo do outro e a população tá ali. Acho que é Lima Barreto que fala sobre isso, sobre os eventos históricos no Brasil, que a sociedade brasileira assiste de camarote às mudanças. Tipo, tem aí Lei Áurea, tem etc, e o povo, é legal, viramos república, parabéns. Porque o povo fica só assistindo, né, porque não tem ingerência nenhuma. Não haveria o Batman em todo esse rol de personagens tão perturbados se não houvesse uma Gotham. Por isso que Gotham é tão importante, tanto das adaptações em quadrinho, quanto nas adaptações de TV / cinema. E eu acho que o Matt Reeves aqui, ele estabeleceu uma Gotham bem, assim, David Fincher, bem Taxi Driver e tal. Acho até que conversa com o Joaquin Phoenix, né, o Joker, do Todd Phillips e tal, conversa um pouco ali, e é um cenário de quase que niilismo, né? Um cenário de desesperança. E num cenário de desesperança, num cenário de guerra, a moral está suspensa. Exatamente. E é justamente porque a moral fica em suspenso que você pode ter, eventualmente, um Batman, que é um fora da lei.